Oi, tudo bem? Eu me chamo Petrikov e por acaso você não me conheça, eu sou o cara dos melhores relatos aqui do YouTube. E se você quer dar uma risada das histórias mais cabulosas, vergonhosas e criminosas, você veio literalmente ao lugar certo. E vai por mim, você não tem que seguir uma ordem de vídeos aqui no canal. Basta acessar minha playlist com todos os relatos que eu fiz e ver cada um deles. E não esquece de ver tudo, viu? Pra dar aquela força e me incentivar a trazer mais e mais vídeos aqui pro canal. E se você tá interessado em ver uma história sua, é bem simples. Então presta atenção no que eu vou te falar pra não ficar perdido. Basta você me mandar sua história completa e detalhada no e-mail que tá aqui na descrição do vídeo. Eu criei ele especialmente só para os relatos de vocês. Então não perde tempo e vai lá e me manda sua história. Quem sabe ela não vira vídeo aqui. Além disso, eu quero pedir pra você me seguir no Instagram e no TikTok, onde em breve teremos um conteúdo bem diferente e único. E digamos que de certa forma vai te ajudar a melhorar na academia, na sua dieta, no seu dia a dia, para conseguir o tão desejado shape. Então fica o spoiler aí. Além disso, é claro, eu não posso deixar de falar do meu canal principal, onde eu solto vídeos mais bem produzidos e únicos, e agradeceria se você fosse lá ver, depois de ver os vídeos que saem aqui. E para me ajudar, você pode curtir e se inscrever no canal, além de hypar o vídeo, o levando para mais gente e tornando a nossa família aqui no YouTube cada vez mais grande e unida. Dito isso, meus amigos e amigas, se preparem, pois hoje eu tenho um relato exclusivo para vocês. E lembre-se de pegar algo para comer ou beber, fique relaxado onde você estiver. Por via das dúvidas, bota um fone de ouvido e aproveita mais um vídeo aqui do seu canal favorito de relatos do YouTube. Quando alguma coisa se trata de dinheiro, muitas pessoas vão fazer o máximo possível para ganhar a quantia que for. Não importa se é um trabalho muito fácil, se é um trabalho muito difícil, dependendo da quantia, a pessoa vai fazer. Não importa se é perigoso, não importa se é vergonhoso, a pessoa vai querer dinheiro, porque dinheiro é o que manda no mundo de hoje. E é claro que eu não posso deixar de falar que alguns aplicativos meio que tem certas coisas que você pode fazer nele, onde você vai ganhar uma certa recompensa. Muitas das vezes é uma moeda própria do aplicativo. E digamos que alguns anos atrás existia um aplicativo chamado Amino, onde a maioria das pessoas poderiam ganhar dinheiro dentro dele, mas não um dinheiro de verdade, e sim um dinheiro do próprio aplicativo, onde você poderia meio que, sabe, resgatar alguns benefícios e extras próprios, como banner, ícones e outras coisas aí, até mesmo aqueles balãozinhos de chat colorido. E pelo menos na minha época, quando isso tudo aconteceu, eu tinha 15 anos de idade e aquilo ali tava bombando no aplicativo. Todo mundo queria ser o diferentão, todo mundo queria ter vários Amino Coins, como era chamado a moeda dentro do aplicativo. Mas aí que tá, meus amigos e amigas, pra você ganhar esse dinheiro não era tão fácil assim. Primeiramente, você tinha que ficar por longas e longas horas dentro do aplicativo sem sair dele. Já a segunda opção para você ganhar bastante dinheiro lá dentro era ficar vendo por longas horas também anúncios muito chatos. A terceira era até a mais simples, que era receber de outras pessoas, ou seja, você poderia receber uma doação de outra pessoa. E por último, a quarta opção, você sempre poderia resgatar uma certa quantia aleatória de moedas no aplicativo assim que você fizesse o login. E essa era a mais difícil, porque cara, você simplesmente só conseguiria ganhar uma ou duas moedas. O máximo que alguém já ganhou ali foi pelo menos 10 moedas. E uma coisa muito importante que eu ainda não falei, ele meio que tinha que pagar mensalmente para você poder usufruir de tudo, e custava 100 moedas do Amino. Então cara, para você juntar 100 moedas para assim poder comprar as outras coisas, era muita grana. E como em qualquer outro aplicativo padrão, você também poderia gastar dinheiro real para comprar as moedas dentro dele. Só que eu não recomendaria muito porque, cara, era muito caro e ninguém queria gastar dinheiro real, né? Pelo amor de Deus. Se uma coisa tá dando de graça, pra que tu vai querer comprar? Mas então muitas pessoas tentaram burlar esse sistema, tentaram meio que, sabe, conquistar aquelas moedas o mais rápido possível. Obviamente que não seria tão fácil. E aí surgiriam as diversas maneiras de obter as tão amadas Amino Coins. E sabe qual foi o melhor método que eu achei? Foi literalmente vendendo pack dentro do aplicativo. E não era qualquer pack. Eu acho que você já sabe do que eu tô falando. Mas antes eu vou me apresentar. Meu nome é Sabrina, eu tenho 22 anos e eu quero falar do maior arrependimento que eu tive na minha vida. Uma parada que poderia simplesmente ter acabado com a minha vida. Não de forma literal, mas do sentido, sabe, na internet em si, social e etc. Uma parada que eu fiz quando era uma adolescente idiota e burra. Então por favor, garota que tá assistindo isso e é um pouco mais nova do que eu, não faça a mesma besteira que eu fiz, nunca troque nude. Mas tudo bem, bora lá, eu vou contar desde o começo pra você entender bem como foi o decorrer dessa história.
Como eu já disse antes, antigamente eu frequentava um aplicativo chamado Amino, e o Amino basicamente era um aplicativo onde você poderia entrar em comunidades de certas coisas, como jogos, música, filmes, séries, animações, bandas, cantoras, mano, tinha de tudo lá, literalmente de tudo, até mesmo de creepypastas. E pra você que não sabe, é basicamente o Analog Horror de antigamente, só que 1000 vezes melhor e mais aterrador. E quando eu tava entrando nesse aplicativo, já tava hypado a parada de ganhar moedas dentro dele, só que, bem, como já disse antes, era bem complicado juntar tantas moedas de uma vez só, ainda mais pra pagar mensalmente pro próprio aplicativo. Olha que safado. Então muitas pessoas tinham certas gambiarras de meio que, sabe, burlar esse sistema. Algumas pessoas criavam várias contas e ficavam logando nelas pra se acumulando e depois passar por um só perfil. Algumas pessoas já gostavam meio que, como posso falar, fingir ser mulher pra meio que enganar os gados de antigamente, assim pedindo moedas em troca de alguns favores estranhos. Já eu tive a pior dessas ideias. Eu literalmente comecei a meio que tirar foto de mim e começar meio que vender pra essas pessoas, mas não em qualquer comunidade, porque até então, se você fosse vender isso dentro de uma comunidade, por exemplo, de Five Nights at Freddy's, você seria expulso dela pra sempre. Então a única forma de se vender nessas comunidades era literalmente entrar em uma comunidade mais 18 na época, onde as pessoas faziam RP de Vucu Vucu, de Oba Oba. Acho que vocês entenderam já. Então sim, meus queridos, era muito mais complicado fazer esse tipo de coisa, mas calma, ainda não chegamos no ápice dessa história. Porque assim que eu já tinha tirado todas as fotos minha e meio que já tava começando a guardar, fazer umas tabelinhas de preço pra assim divulgar dentro dessas comunidades, eu pensei comigo mesmo, cara, e se essas fotos por algum acaso vazar, o que vai rolar? Então eu acabei pensando bastante, só que no final das contas eu meio que não ligava mais pra nada. Eu tava muito viciada em querer pegar todas as moedas possíveis e depois me gabar pra todo mundo como a garota mais rica de tal comunidade. Só pra vocês entenderem o quão idiota eu tava sendo naquela época. Porque pra mim aquilo ali era uma brilhante ideia. O que que tem uma pessoa ver meu peito, minha bunda, minha coxa? Cara, eu tava pouco me fudendo. E podemos até afirmar que aquilo era uma das consequências do vício que eu tinha sobre aquelas moedas tão aclamadas. Então tudo bem, eu já tinha as fotos, eu já tinha as tabelas, só faltava entrar na comunidade, divulgar o que eu tava vendendo em troca de moeda. E assim que eu entrei na comunidade de RP mais 18, eu já tava tipo assim, enlouquecida de tanta pessoa que tava fazendo a mesma coisa do que eu. E eu não sabia por onde começar, porque cara, como que eu vou vender foto minha sendo que todas as outras garotas já estavam fazendo aquilo? Até que eu vi uma pessoa comentando uma coisa a respeito em um post público, falando: cara, eu não aguento mais ficar comprando pack dessas garotas que são falsas na maioria das vezes. E vendo aquilo eu acabei pensando em uma coisa: e se eu meio que, sabe, fizesse uma amostra grátis pra pessoa meio que ter uma confiança em cima de mim? Então fui lá, fiz um post público e deu muito certo. Em menos de um dia eu tinha mais de 100 pessoas querendo comprar pack de mim. E você pode até se perguntar como funcionava tudo isso? E bem, era bem simples, porque tudo que eu tinha que fazer era enviar uma amostra grátis e depois cobrar eles adiantado. E assim que eles enviassem uma quantidade de moedas, eu mandava pelo próprio aplicativo todas as fotos. E não era só fotos, eram vídeos, era áudio falando: ai, eu sou apaixonada por você, ai, me come, ai, isso e aquilo. Esse tipo de idiotice. Só que a idiota aqui, em vez de pelo menos ter cobrado um dinheiro de verdade, eu tava cobrando um dinheiro falso, que não existia. Ou seja, eu só tava me ferrando com o passar do tempo. Mas depois de uma certa quantidade de vezes que eu já tinha vendido, ou seja, muitas vezes, eu já tinha acumulado pelo menos 10.000 moedas do Amino. Cara, aquilo ali era, tipo assim, uma quantidade enorme que nunca teria fim. Eu literalmente poderia ficar por anos gastando o dinheiro que ele não acabaria. E beleza, depois que eu já tinha vendido tudo, já tinha juntado uma boa quantidade, eu voltei para as comunidades que eu frequentava, me gabei, só que de repente eu acabei recebendo uma mensagem de uma pessoa que eu não tava acreditando. Ou seja, dentro da comunidade onde eu ficava, que era sobre um jogo chamado Undertale, eu recebi uma mensagem de uma pessoa anônima falando que, cara, eu acabei de achar uma foto tua pelada em uma comunidade. E eu falei: o quê? Como? Como isso aconteceu? Quem tá enviando isso? E quando eu fui ver, era literalmente uma pessoa se passando por mim, vendendo fotos minhas, que eu tinha vendido. Cara, aquilo ali me deixou, tipo, paranoica, tá ligado? Como que uma pessoa vai ter coragem de ficar vendendo as coisas de outra? Foi ali, meus amigos, que eu descobri que o mundo é cruel. Que se você vende pack, se você vende qualquer coisa sua íntima na internet, você tá fudida. E você pode
pode até se perguntar como é que eu me safei disso tudo. Então, não é que eu me safei disso. Basicamente, o Amino proibia comunidades mais 18, e se ele descobrisse que aquela comunidade tava tendo putaria, ele ia lá e derrubava. Por sorte, a comunidade onde mais eu tinha vendido o pack meu foi derrubada pouco tempo depois, ou seja, meio que aquelas fotos que eu tinha vendido se perderam. E eu saí até que no lucro, mas nunca mais eu quero repetir algo assim, porque vai por mim, isso foi uma das piores coisas que eu já fiz e uma das mais idiotas. E bem, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de relato aqui do seu canal favorito do YouTube. Novamente vou me despedir, mas como sempre vocês já sabem, meu nome é Petrikov e até a próxima.